de nós, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Desde já eu peço perdão para os irmãos, de não poder estar presente com os irmãos, Mas Deus está no controle de todas as coisas, amém, amados? Antes que houvesse um átomo, uma estrela, Deus já tinha visto esse momento de seus filhos. Eu simplesmente agradeço a vocês pelo empenho na palavra de Deus, pela compreensão de cada um de vocês. O amor, ele é a única coisa no ser humano, É a única coisa que se multiplica quando nós dividimos. Então vamos aprender a dividir o amor com nossos irmãos, com a esposa, Isso é muito importante, porque muitas vezes percebemos tarde. Mas enquanto há esperança, o cristão ele está seguro nessa grande rocha de Deus. Então o amor ele se multiplica. No momento em que você começa a compartilhar com as pessoas. E Deus amou o mundo e compartilhou o amor com as outras pessoas, com a humanidade. E o amor de Cristo, de Deus em Cristo, tem se multiplicado em sua igreja, em sua noiva. E assim é o nosso casamento, o nosso trabalho, o companheirismo com as pessoas. Então temos que aprender a dividir o amor, compartilhar o amor. Amém, amados? Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus os guarde, E vamos aprender essas coisas. Porque o amor, o irmão Brana diz que é a maior arma que Deus tinha para nos dar. O amor vence todas as coisas. Então o cristão, ele está seguro nessas coisas. Amém, amados? Então nós vamos entrar nas Escrituras. Graças a Deus. Nós vamos ler em Mateus. Mateus 17. No versículo, deixe-me ver aqui. No versículo 20, Mateus capítulo 17, no versículo 20. Está escrito: E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar. E nada vos será impossível. Bondoso Deus, Pai Celestial, Senhor, peço perdão de minhas falhas até aqui, Senhor. Peço perdão de todas as falhas que tenho cometido até aqui, Senhor. Peço a Deus
que visite cada coração nesse momento. Que o amor do Senhor possa estar em nossos corações, ó Deus. Para que possa ser multiplicado, Deus, no momento em que dividimos com as pessoas esse amor que está em nós, Senhor. Que possamos dividir com a família, possamos dividir com os mais próximos. Porque quando dividimos, ó Pai, isso será compartilhado para mais pessoas. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por acordarmos mais um dia. Tem nos despertado, Senhor. É mais um dia em branco, mais uma página em branco, para que possamos escrever, Pai, a nossa história, Senhor. Para que o Senhor possa escrever através de nós a história, Pai. Pedimos mais uma vez que o Senhor tome tudo que não é do Senhor, que está em nós. Para que a palavra do Senhor possa, ó Deus, ter preeminência, ó Deus, nas nossas vidas, Senhor. Te peço, Senhor, no precioso nome de Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus. Sublime graças do Senhor, que a um infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Graças a Deus pela sublime graça do Senhor em nossas vidas. Senhor, obrigado por tudo, meu Deus. Amados, então aqui em Mateus nós lemos, onde Jesus estava conversando com seus discípulos. Mas antes eu vou voltar um pouco mais aqui para entendermos essa passagem. Já no versículo 15 de Mateus 17, disseram: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curá-lo. Então esse homem, ele estava com seu filho epilético, doente, muitas vezes perdia o sentido, né? Às vezes caía, se tivesse uma fogueira, podia cair ali, ou na água, poderia tentar morrer, né? Afogado. E o pai procurou os discípulos de Jesus, e os discípulos não puderam curar aquele moço. E Jesus, versículo 17, está escrito: E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Jesus pediu para que levasse o menino até ele. E repreendeu Jesus o demônio
que saiu dele. E desde aquela hora, o menino sarou. O menino ficou curado. Vocês observam que esse moço, ele levou o filho dele para os discípulos, levou para a igreja, para os irmãos da igreja. E os irmãos, os discípulos, não puderam curá-lo. Aí Jesus chamou de geração incrédula e perversa. Até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrerei? Então, quando foi levado essa criança até o líder, o Senhor Jesus, ele expulsou o demônio daquele menino, e desde aquela hora, o menino sarou. No versículo 19, onde nós tínhamos lido, um pouquinho antes, né? Então os discípulos, se aproximando-se de Jesus, em particular disseram: gente, tudo que você for fazer tem que ser em particular, uma palavra de Deus. Você pode estar com a sua família na sua casa, mas quando a oração é dirigida, é algo entre você e Deus, aquilo é algo particular. Entre no seu quarto. Se tiver alguém no quarto, vai para qualquer um outro cômodo. E os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Expulsar o demônio. Expulsar aquilo que estava na criança. Porque até então o pai da criança levou primeiro os discípulos. Eu acho que esse homem pensou, se eles aprenderam de uma pessoa que expulsa, eles também podem. Mas não foi isso que aconteceu. Aí os discípulos ficaram sem entender, porque eles não conseguiram fazer aquilo. E Jesus lhes disse, está respondendo porque eles não podiam expulsar aquele espírito. Jesus lhes disse, por causa de vossa pouca fé. Porque em verdade eu vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Essa foi a conversa que Jesus teve com os discípulos, depois que expulsou aquele espírito do jovem. Então os discípulos, a fé que eles tinham era menor que um grão de mostarda. Era menor. Então existe uma falácia das pessoas sobre a fé do grão de mostarda. Jesus não estava dizendo para as pessoas apenas a fé do tamanho de um grão de mostarda. Os discípulos, vocês observam que eles andavam com Jesus e a fé deles ainda não era equivalente a um grão de mostarda. Então Jesus disse para eles que se eles tivessem tamanho de fé, eles poderiam dizer ao monte, e o monte obedeceria. Mas vocês observam qual que é o monte que foi movido? O demônio que estava no menino.
Então, muitas vezes, por não entender o que é a palavra de Deus, as pessoas elas constroem uma narrativa em cima disso. Vocês se recordam do culto que nós tivemos? Não sei se foram todos que ouviram, né? Que às vezes as pessoas não conseguem, a vida é muito corrida, e nós sabemos disso. Onde nós falamos sobre a semente, sobre os transgênicos. O transgênico não é nada mais, nada menos do que uma semente modificada em um laboratório. Não são sementes originais. O feijão, a soja, o milho, o que nós comemos hoje é transgênico. Você não está se alimentando de uma semente pura. Você está se alimentando de algo que foi criado, algo que foi misturado. Caim foi a primeira semente misturada, era um transgênico. Na semente transgênica, os cientistas, né, as pessoas que trabalharam nessa mutação, eles dizem que é uma super semente, porque as moscas já não vêm nessa semente. A praga não vem nessa semente. É por isso que criaram essa semente transgênica. Porque a semente original vinha mosca. Vinha todo quanto é tipo de bactéria. Agora, você analisa isso comigo. Uma semente onde a mosca não vai, ela não é boa. A semente original e a mosca. Tudo quanto é ser vivo queria se aproximar daqueles grãos. Os corvos. Mas agora com a semente transgênica não precisa mais do espantalho, porque os bichos já não vêm. Então, se essa semente não é boa para os insetos, por que você está consumindo? Então, a semente transgênica, ela foi misturada. Os grãos sofreram uma mutação. Mas agora, voltando na palavra de Deus, você está escutando Jesus falando para os discípulos sobre uma semente. Porque os discípulos perguntaram para Jesus, porque eles não podiam expulsar. Jesus disse que a fé deles, eles tinham pouca fé. Mas Jesus disse que se vocês tiverem fé, como o grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar. E nada será impossível. Então, se você tem a fé como o grão de mostarda, nada ficará diante de você. Agora, por que Jesus usou a palavra mostarda, o grão de mostarda, ou a semente de mostarda? Então as pessoas, às vezes, por não entender isso aqui, elas falam assim, por mais que você tenha uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, Jesus não está dizendo isso, apenas isso. Jesus se referiu ao grão de mostarda, porque a mostarda,
A semente da mostarda é a única semente que não pode ser misturada. O milho pode ser misturado. A soja pode ser misturada. Pode ser criada em laboratório, misturada. Mas o grão de mostarda não pode. É o único grão que não pode ser misturado. Então Jesus ele está comparando a sua fé como o grão de mostarda. Tem versão, eu li aqui como o grão de mostarda. Aí eu pensei, como o grão de mostarda não significa do tamanho. Mas eu fui em outras versões, né? Está dizendo do tamanho de um grão de mostarda. A sua fé não precisa ser muito grande, tem que ser daquele tamanho, com um detalhe. Tem que ser da mesma forma do grão de mostarda, porque o grão de mostarda, ele não se mistura. A fé não se mistura. Jesus está dizendo para os discípulos, se você tiver uma fé que não se mistura com o mundo, que não se mistura com o entendimento de outras pessoas, que seja uma fé pura, você vai poder dizer para qualquer coisa, qualquer doença. Você observa que Jesus está dizendo aqui, ó, se você dizer para este monte, qual que é o monte que foi removido? Foi o Espírito. Se você disser para esse monte, ele vai sair. Então existe um monte hoje na vida das pessoas. E através da fé, como um grão de mostarda, se você tem ela aí com você. Jesus disse que nada ficará diante de você. Jesus disse, nada vos será impossível. Nada é impossível diante de você. Você vai resgatar o teu casamento que está acabando. Você vai resgatar a sua saúde que está indo embora. Você vai resgatar muitas coisas. Porque a fé que está em você é uma fé genuína. Está entendendo? Não é que Jesus usou a semente de mostarda porque era pequenininha. Também. Mas para você saber que essa semente de mostarda, ela não se mistura. A fé original não se mistura. Tem pessoas que têm a fé do milho. A fé de um grão de milho. Ele não consegue crer 100% na mensagem, porque aquela semente foi hibridizada. Aquela semente foi adulterada, porque é a fé do milho. A fé da soja. Mas o cristão genuíno, a fé dele é como o grão de mostarda. Jesus separou isso aqui. Por mais que as pessoas dizem para você, não é dessa forma, a sua fé é genuína. Não é o que as pessoas falaram, é o que Deus disse para você pela revelação que é. Tem que permanecer com a palavra. Agora, você tem que saber, porque se estamos falando de semente, estamos falando de alimento. Então você tem que saber de qual semente você está se alimentando. Se é da semente do grão de mostarda, ótimo. Ninguém tirará a palavra de você.
Agora, se é da semente transgênica, você está fadado a não receber o Espírito Santo. Porque da mesma forma que a mosca não vai na semente transgênica, o Espírito Santo não vem em um entendimento transgênico, em um entendimento misturado. Em qual ele vai vir? Ele vai vir naquele que não se mistura. Ele vai vir na fé do grão de mostarda. É ali que ele vem. Deus não quer saber o nível de doutorado de uma pessoa. Deus não quer saber a capacidade oratória daquela pessoa. É se a fé genuína, se a fé do grão de mostarda está em você. Uma fé sem mistura. Uma fé que não é transgênica. Então vocês observam que quando a pessoa chegou diante de Jesus, né, mal tinham chegado num determinado lugar, esse moço chegou pedindo misericórdia. Senhor, eu trouxe para os seus discípulos, eles não puderam curá-lo. Gente, a noiva de Cristo hoje, ela tem que ter esse poder nela. Os discípulos ainda não tinham a fé do tamanho de um grão de mostarda. Ainda não tinha, mas eles chegaram a essa fé. É importante colocarmos isso, mas as pessoas vão achar que nunca tiveram. Eles chegaram na unidade da fé. Chegaram àquela fé limpa. Observa que você tem que falar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é limpa. Não tem mistura. E você só pode falar da palavra de Deus pela fé. Pela revelação da palavra. Graças a Deus. Então a fé que eles tinham era menor. E tem mensagem que o irmão Brana nos diz que a nossa fé, a fé que nós temos, ela não é capaz de curar uma dor de cabeça. Não é capaz de curar a dor de cabeça. Você observa que Jesus, ele curou a sogra de Pedro. Você tem que entender que a fé é sua. A fé é algo que foi dado a você. Então, se a fé foi dada a você, é você que faz. Ah, mas não é Deus que está curando? Não, a fé está em você. Observa a conversa que Jesus está tendo. Ele diz, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, ou como um grão de mostarda. E se você disser, isso vai acontecer, porque está em você. Você vai falar pela fé, e aquilo vai acontecer. Você vai falar pela fé, e aquela pessoa será curada. Porque Deus só age através da fé. Agora você está entendendo, né? Quando você fala, aquela pessoa foi curada. A fé está em você e Deus só age através da fé. Deus só age através da revelação, que tem que estar em você. E se for uma fé transgênica, o Espírito Santo não vem no grão misturado. Ele só vem na semente de mostarda. Foi isso que Jesus nos disse. A fé tem que ser perfeita.
Então, se os discípulos não tinham chegado naquela unidade ainda. Mas isso que eu estou colocando para vocês, para nós aqui, é que nós precisamos chegar nessa unidade. A igreja precisa chegar nessa unidade. Para quê? Para curar enfermo, expulsar demônio? Se você chegar nessa unidade, você fará isso. Mas só que não é a questão não é essa. Tudo é em torno do arrebatamento. Essa fé tem que atingir você. Você precisa ter a fé de arrebatamento. Por isso que o irmão Branco diz, como que a pessoa vai ter fé de arrebatamento se ela não tem fé nem para curar uma dor de cabeça? Você entende que a igreja tem que chegar num processo, ela tem que chegar num patamar para poder fazer essas coisas. Graças a Deus. A fé não é de todos, amados. A fé não é para todas as pessoas. Eu fico imaginando, Paulo ele pregou pela fé, Jesus pela fé, William Branham pela fé. Então, se tudo é pela fé, você tem que viver pela fé. Você tem que viver com essa fé sem mistura em você. As pessoas vão ficar contra você, o mundo vai ficar contra você. Porque quando você fala de acordo com a palavra, você não está falando de acordo com o mundo. Paulo não falava de acordo com o mundo. Se Paulo estivesse pregando hoje aqui, ele seria preso e morto novamente. Eles iam ter Paulo como um misógino. Ia ter Paulo como um perseguidor de mulheres. Iam ter Paulo como homofóbico. Não permito que a mulher faça isso. Pronto, já criou uma atmosfera ali, com as pessoas do mundo. Onde diz que os sodomitas não herdarão. Homens, a Bíblia diz que homens que se deitam uns com os outros, fala sobre isso. Então, esses pregadores, esses homens de Deus hoje, eles seriam presos. Seriam presos. Seriam tidos como perseguidores. Ou talvez mortos, como foram antes. Então, precisamos continuar com a palavra, mesmo que o mundo se torne contra você. A fé sem mistura. A fé é do tamanho de um grão de mostarda. Em Lucas 17, repetindo essas palavras de Jesus, está escrito: E disse o Senhor, se tivesses fé, como grão de mostarda, direis a esta amendoeira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Está entendendo? Jesus está falando para as pessoas que se elas tiverem fé, se elas tiverem revelação, sem mistura. Então você tem que ter isso em você. A fé está no cristão. O cristão ele não se esforça para ter fé, está nele. E Deus vem na sua fé para criar as coisas. Você não tem fé em Jesus.
Você tem a fé de Jesus Cristo. Fé é uma revelação. É por isso que quando o livro de Apocalipse é aberto, ali está dizendo assim, ó, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Deus deu a ele. Fé de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Entende? Porque Jesus disse, Lázaro, saia para fora. E Lázaro saiu porque Jesus tinha fé. E Deus veio na fé de Jesus Cristo e ressuscitou a Lázaro. Uma fé sem mistura. O cristão, a atmosfera não vai segurá-lo. Por que não vai segurá-lo? Porque ele tem a fé de Jesus Cristo. Gente, tem diferença da fé de Jesus Cristo, de fé em Jesus Cristo. O irmão Brandi, você tem a fé dele. Jesus tinha fé em alguém. Jesus tinha fé em alguém. E esse alguém ressuscitou ele dos mortos. Até hoje, as pessoas elas têm fé misturada. Até hoje elas não entendem o que Davi estava falando. Quando Davi disse, o Senhor é meu pastor. Eles falam, Davi estava falando de Jesus. Davi não estava falando de Jesus. Davi não estava falando de Jesus. Davi estava falando de Deus mesmo. O Senhor é meu pastor. E esse Senhor que era pastor de Davi, foi pastor de Jesus, porque estava nele. Jesus não tinha nascido ainda, e tinha um que era pastor de Davi. E esse que era o pastor de Davi, era o pastor que estava em Jesus Cristo. É porque ele disse, eu sou um pastor, as minhas ovelhas ouvem minha voz. Jesus era uma ovelha. Jesus era o cordeiro que morreu. A ovelha, o cordeiro Jesus, ouvia a voz do pastor de Deus. Isso por que estamos falando isso? Porque essas coisas é o que a fé sem mistura faz. Eu só estou falando isso para vocês porque a fé não pode ter mistura. Na mensagem, fé é a substância, fé é uma substância. Você se alimenta, você se fortalece com a fé. Mombran disse nessa mensagem, ele disse, estão vendo? Estão vendo o que eu quero dizer? Agora, muitas vezes, tenho me perguntado por que ele disse semente de mostarda. O profeta disse, acho que vou deixar esse pensamento. Esse acho que vou deixar esse pensamento, não é eu vou esquecer esse pensamento. O profeta está dizendo, acho que vou deixar esse pensamento. Deixar onde? Deixar à disposição de vocês. Acho que vou deixar esse pensamento, deixar para vocês refletirem. Ele disse, acho que vou deixar esse pensamento. A semente de mostarda é a menor entre todas as sementes. Isso mesmo. Mas não há nada que se misture com a semente de mostarda. É só mostarda. Não dá para misturar com couve ou nada e fazê-la crescer. É só mostarda. Você tem essa quantia de fé, toda a fé, não misturada com outra coisa. Peça o que quiser, e isso lhe será dado. É isso que Jesus diz. E o profeta, de uma certa forma, ele estava repetindo isso. Que se você tivesse essa fé não misturada,
Você pode pedir qualquer coisa. Gente, o que você queria pedir para Deus? Hoje, agora. Hoje, a hora que eu acordei de manhã, agradeci tanto a Deus, minha mulher e meu filho estavam dormindo. Eu agradeci tanto a Deus, eu vi o meu menino dormindo, minha mulher também. Eu falei, graças a Deus eu tenho minha família comigo. Quantas pessoas já não perderam, isso aconteceu hoje de manhã. Quantas pessoas já não perderam? E a nossa vida é um presente, o dia de hoje é um presente. Amanhã eu posso não estar aqui mais. Você pode não estar aí mais. Então aproveite o momento de hoje. Não deixa ninguém tirar isso de você. Não deixa ninguém atrapalhar a tua vida espiritual. Porque Satanás vem no corpo, vem na carne da pessoa para afastar uma das outras. Mas a semente original, aqueles que têm fé, os filhos de Deus que têm fé, revelação da palavra de Deus, esse Espírito não chega até eles. Porque antes que venha, Deus já entrou em cena para separar aquilo. Então o profeta está dizendo que a semente de mostarda, ela não se mistura com nada. Aí você está pregando uma coisa que hoje a pessoa está entendendo, outra lá. Uma pessoa vai ouvir a mensagem em outro lugar, é porque ela não é original. Eu quero que você entenda que a fé está em você. Você é a semente de mostarda. A semente de mostarda é você. É por isso que você não se mistura. E a semente de mostarda não é o corpo físico. Porque a fé, ela é espiritual. Você vai ter a revelação espiritual de quem é Jesus. A fé espiritual que ele está em você. Nada vai mover você do caminho de Deus. Nada vai impedir que o sol da justiça, ele ilumine você. Ele brilhe sobre você. O sol nasce para todos, mas brilha para poucos. O sol da justiça está aqui para brilhar sobre a semente. Outras pessoas apenas sentirão o calor do sol, mas por ser semente misturada. Observe a semente transgênica. Ela recebe a luz do sol, a chuva, e ela cresce, mas ela não é original. As pessoas vão estar com você na igreja, elas vão se alegrar da palavra, vão ficar felizes com o que estão ouvindo, mas não são originais. Porque a chuva cai sobre o justo e o injusto, cai sobre a semente original, sobre o grão de mostarda e o grão transgênico. Ah, mas nós congregamos no mesmo lugar, mas você não é semente. As pessoas perderam o controle sobre o cristão, por mais que andam juntas, elas não falam a mesma língua. É um denigrindo a imagem do outro ali, é outro falando aqui. Foi o que eu falei para o meu filho. Eu falei, quando as pessoas falam de você, é porque elas perderam o privilégio de falar com você. Então as pessoas quando falam que a palavra que você está crendo é errada, é porque elas perderam o privilégio de se assentar e ouvir com você. A palavra de Deus, ela liberta. Ela é libertadora. Mas é somente para aqueles que não se perdem, porque são originais. A verdadeira semente de mostarda, ela não se perde.
Mensagem, a palavra falada é a semente original. Primeira parte. O profeta diz na mensagem, no parágrafo 74, ele disse: o que Eva tentou fazer? Hibridizou isto. Hibridizou, misturou. Hibridizou isto. Misturou isso com algo. Não era pura mais. Ela misturou com algo. Você tem que tomar isto da maneira que Deus falou isto. Isto não se mistura com nada. A revelação, a palavra não se mistura com nada. Graças a Deus. Não, não, Senhor. Jesus uma vez disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. O profeta está usando a palavra do tamanho de um grão de mostarda. Aonde nós lemos, estava escrito como um grão de mostarda. De repente a pessoa diz: ó, William Brana falou do tamanho, mas está certo também. Porque em outra versão, na versão Rei Tiago, está dizendo do tamanho de um grão de mostarda. Ou algumas passagens está dizendo como o grão de mostarda. Mas do tamanho de um grão de mostarda. O profeta diz: me disseram que não se pode hibridizar uma semente de mostarda. Você não pode pegar eu vou criar uma semente de mostarda, vou criar uma semente transgênica de mostarda. O profeta está dizendo: essa semente não se mistura. Eu vou misturar ela com outra coisa. O profeta disse: essa semente não. Ele disse: você não pode misturá-la com nada. Você não pode misturar com outros grãos. Mas você não pode misturar semente de mostarda. Vem? Porque ela não hibridiza. E se você tem aquele tipo de fé, olha o que ele diz aqui. Por que aquele tipo de fé? Aquele tipo de fé que não se mistura. E isto é, tomando uma palavra de Deus. É aí onde tantos evangelistas se despedaçaram. Muitas pessoas se perderam. Muitas pessoas se afastaram da palavra. Por quê? Porque hibridizaram. Ele disse: você não pode fazer isso. Você não pode misturar isso. Como eles dizem: nós cremos nisso. E tomaremos aquilo. E eles creem que uma palavra, eles podem fazer fazer aquela obra. Mas e o outro ali do lado? Bem-aventurado aqueles que seguem seu mandamento, para que tenham direito à árvore da vida. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que prostituem, e assim sucessivamente. Mas você, agora sou eu dizendo, mas agora você que está com a semente original, você que está com a fé, como o grão de mostarda, a sua fé não se misturou. Sabe por quê? Porque agora você sabe aonde estão os feiticeiros,
Ou você pensa que os feiticeiros estão na Umbanda? Ou você pensa que os feiticeiros estão no Candomblé? Esses feiticeiros estão mais próximos de você do que você imagina. Temos que permanecer com a palavra. Como nós falamos no outro culto, o maná escondido. Existe um maná escondido e o maná que caiu para todos eles. Houve um maná que caiu para todo o povo no Egito, no deserto. Todos se alimentaram do maná. Mas quando chegaram até a terra prometida, o maná parou de cair. Eles tinham que se alimentar de um alimento escondido que estava na terra. Se alimentaram dos produtos, dos grãos que estavam na terra prometida, que estavam em Canaã, estavam ali. O maná parou de cair. Então existe um maná, existe um alimento espiritual que cai para todos. Porque Deus precisava fortalecer seus filhos e derrubando o maná descendo o maná do deserto, dos céus para os que estavam no deserto. Porque o maná é alimento de criança. Eles estavam aprendendo a caminhar até se fortalecerem. Mas quando os filhos se fortaleceram, eles saíram da denominação e entraram na terra para se alimentar de algo mais forte. Não é isso que nós fazemos quando a criança começa a crescer? Você diz, precisamos desmamar ele. Precisamos desmamar ela. O que eles fazem no reino animal, né, os cuidadores, eles pegam, quando aquele bezerro pegou uma certa idade, ele já afasta da vaca para que ele não mame, para que ele aprenda a pastar. Então não era mais momento de se alimentar do leitinho, do maná. Agora era a hora de você comer algo sólido, algo mais firme, mas somente dentro da terra. Somente do outro lado que as pessoas não viam, porque era um alimento escondido daqueles que estavam no deserto. Ao que vencer, está assim em Apocalipse, darei a comer do maná escondido. É somente para os vencedores. É os vencedores que entraram na terra. Então você precisa entrar na terra. E é somente através de um alimento que não tem mistura. Uma semente que não se misturou. A fé não se mistura. A fé não é de todos. Tremendo isso. Mensagem, a fé é a substância. Mombrano diz, quanto mais a fé. Ele disse, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, sua fé não precisa ser grande. Ela tem que ser uma fé pura. As pessoas não entenderam. Quando Jesus falou fé do tamanho de um grão de mostarda, elas colocaram a narrativa dizendo, sua fé não precisa ser grande. Você só tem que ter fé do tamanho de um grão de mostarda, tudo bem. Mas agora você está sabendo o que significa o grão de mostarda. É um grão que não se mistura. É somente mostarda, a fé de mostarda, que sairá daqui. Eu disse, agora, se a fé é do tamanho de um grão de mostarda, moveria aquele monte. Quanto menos fé você teria para mover essa pulseira. Amém, gente? Então a fé, ela não se mistura. A fé é o maná escondido das pessoas.
ela é pura, o maná é limpo, a fé é limpa. Graças a Deus por isso. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus os guarde. Estamos chegando ao fim desse culto. Eu peço para os irmãos mais uma vez que me perdoem, né? Por não estar com vocês fisicamente. Mas de manhã eu parei, pensei um pouco, falei, olha, se não tivesse a rádio para transmitir esse culto, eu iria para Itatiba. Cheguei a pensar isso. Mas graças a Deus, pelo meio de comunicação que nós temos, né, pela rádio que nós temos, e isso nos deixa felizes, por saber que tem alguém se alimentando da palavra do outro lado. Tem alguém se beneficiando da palavra de Deus. Amém, amados? Que Deus os guarde, que Deus conceda um domingo abençoado. Peço a oração dos irmãos, para que os irmãos orem por mim, pela minha família. Eu tenho orado por cada um de vocês, né, porque tudo que estamos passando aqui é uma experiência, porque nós teremos uma eternidade juntas para frente, né? Não sei quantas pessoas estão ouvindo o culto nesse momento, né? Mas eu espero que aqueles que não estão conectados, que possam ouvir novamente esse culto, que será postado, né? Espero que a gravação esteja intacta para ajudar os irmãos. Porque a fé é o firme fundamento. Quando você constrói uma casa, se o alicerce, se o fundamento não estiver bom, aquela casa vai cair. Mas quando ela está construída, sua casa espiritual está construída sobre a base da fé, aquela casa espiritual, ela permanecerá. Amém, amados? Que Deus abençoe, que Deus os guarde, no precioso nome de Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus.